Você sabe qual o significado dos nomes Europa e Ásia? A lenda diz que a Europa era uma linda princesa pela qual Zeus se apaixonou, e para poderem viver esse amor os dois fugiram rumo a uma terra desconhecida até então. A essa terra Zeus decidiu dar o nome Europa para homenagear a princesa. Porém, historicamente o nome Europa era usado pelos gregos para nomear a região dos Balcãs ao norte da Grécia, e posteriormente acabou se estendendo para todo o continente. É difícil saber a origem desse nome, mas uma das teorias é que o nome Europa vem do grego antigo Averop, que significa de forma literal face larga, mas talvez a tradução mais correta seria algo como vista larga, se referindo a alguma expressão do tipo tão longe quanto seus olhos podem ver. Porém, outra teoria é que o nome Europa teria vindo do idioma acádio na região da Turquia, da palavra Arap, que significa se pôr, se referindo ao sol como local onde o sol se põe. Da mesma forma que o nome Ásia, que era como os gregos chamavam tudo que ficava além de uma região, veio da palavra hitita Assur, que por sua vez veio do acádio Assu, que significa sair ou aparecer, se referindo ao sol como local onde o sol nasce. Você conhece a origem do nome África? Esse continente é o berço da humanidade, mas por ser uma região tão antiga é difícil saber suas origens. Porém, o primeiro nome que temos registro foi dado ao continente pelo historiador grego Heródoto, que chamou a região de Líbia, a terra do povo Libo que vivia a oeste do Egito. Os Libo tinham pele mais clara e se assemelhavam aos árabes, são conhecidos hoje como berberes, diferente dos etíopes, que era como os gregos chamavam os subsaarianos de pele mais escura. Depois que Roma conquistou o Império de Cartago e dominou o norte do continente, nomeou a região da atual Tunísia de Africa Terra, que significa terra dos Afri, um povo que vivia na região. Porém, depois da queda de Roma, os muçulmanos invadiram a região, mas preservaram o nome, que acabou se estendendo para todo o continente. Mas de onde vem o nome Afri? Pode ter vindo do povo local, já que nas línguas berberes, Efre significa caverna, ou pode ter vindo do fenício Afar, que significa poeira, mas pode ter vindo também do grego antigo Afriki, que significa sem frio, ensolarado. Isso descreve bem a região. Desse modo, independente da origem, acho que podemos dizer que o continente africano pode ser conhecido como a Terra do Deserto ou a Terra do Sol Quente. Você sabia que a Antártica deveria se chamar Austrália? Para entender essa história, precisamos voltar à Grécia Antiga, quando os filósofos Aristóteles e Ptolomeu desenvolveram uma teoria de que o planeta deveria ser equilibrado. Desse modo, deveria haver um grande continente do tamanho da Eurásia no hemisfério sul. A esse suposto continente foi dado o nome de Terra do Sul, ou em latim, Terra Australis. Essa foi uma ideia muito defendida entre os cientistas e geógrafos europeus, só que com as grandes navegações essa teoria se provou falsa. Então, resolveram usar o nome Terra Australis para batizar o continente mais ao sul, conhecido como Austrália. Porém, pouco depois o mundo descobriu a existência da Antártica. Ela é quem deveria ter recebido o nome de Austrália, pois tem o dobro do tamanho. Mas o que fazer quando o melhor nome já foi usado? Você usa o segundo melhor nome, que no caso era um termo cunhado pelo geógrafo grego Marinus de Tiro, que não sabia como era o Polo Sul, então descreveu como oposto ao Ártico, ou em grego Atiárticos. Por isso, continente Antártico. Árticos, em grego antigo, significa norte, e vem da palavra Arctus, que significa urso, mas não o animal, e sim a constelação de Ursa Maior, que era usada pelos navegantes para se orientarem em direção ao norte. Você sabe por que o continente americano recebeu esse nome? Apesar de Cristóvão Colombo ser famoso por ter descoberto a América, na verdade ele morreu acreditando que havia chegado em alguma região remota da Índia. Foi o navegador italiano Américo Vespúcio o primeiro a perceber que a América não fazia parte do continente asiático. Por isso, acredita-se que o cartógrafo alemão Martin Otzemüller tenha batizado o continente em sua homenagem. Essa é a teoria mais famosa, mas ela tem um grave problema. Existem regras de nomenclatura, e a menos que você esteja homenageando um rei, geralmente se usa o segundo nome para batizar terras. É por isso que a Colômbia, que foi batizada em homenagem a Cristóvão Colombo, não se chama Cristóviana. Desse modo, se a América tivesse sido batizada em homenagem a Américo Vespúcio, se chamaria continente Vespulciano. Mas então, de onde vem o nome América? Bom, existe uma outra teoria menos debatida, mas que é bem interessante. Na Nicarágua, perto de onde Colombo desembarcou em sua quarta viagem, existe um monte que era chamado pelos nativos de Monte Amerrisque. É provável que os espanhóis tenham usado esse nome para batizar toda a região, chamando de uma forma mais espanhola como La América, e posteriormente América. Mas o que esse nome significa? Bom, não temos registros sobre a língua local, mas existe uma palavra em maia que é bem parecida, Amérique, e significa lugar de muito vento. Por isso, acho que o continente americano pode ser conhecido como continente dos muitos ventos. Eu gosto da ideia do continente ter sido batizado com o nome nativo e não o nome europeu. Desse modo, Ásia significa terra do sol nascente, Europa, terra do sol poente, África, terra do sol quente, América, terra de muitos ventos, Austrália, terra do sul e Antártica, terra oposta ao norte. Se você quiser que eu faça um vídeo explicando a origem do nome de algum país em específico, é só comentar aqui embaixo. Não se esqueça de largar aquele like e se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos sobre história e filosofia.